Você já parou para pensar por que a consciência existe? Por que sentimos o calor do amor, a dor da perda, a beleza de uma música ou a textura de um abraço? Somos capazes de observar e mapear o universo inteiro. Entendemos cada neurônio em nosso cérebro e até criamos máquinas que podem pensar e falar como nós. Mas ainda assim, não entendemos o mais básico sobre nossa própria existência. O que nos faz sentir? E por que existe uma pequena pessoa por trás dos nossos olhos, vivenciando e contando a história da nossa vida, dia após dia? Eu sempre fiquei com essa pergunta na cabeça. E, com o avanço da inteligência artificial, ela nunca foi tão urgente. Estamos literalmente à beira de criar uma consciência artificial. Uma máquina que pode pensar, sentir e até ter uma vida. Mas, até hoje, até mesmo os maiores especialistas não sabem responder o que é de fato a consciência humana. Se você perguntar aos filósofos e neurocientistas, a maioria vai dizer que a consciência é a qualidade sentida da experiência. Em outras palavras, é aquilo que nos faz viver o que sentimos, o que pensamos, o que vivemos. Mas essa é apenas uma parte do enigma, porque, ao mesmo tempo, tudo o que sabemos sobre nós mesmos vem da informação que nosso cérebro processa. Quando você diz, eu penso, logo existo, na verdade, é o cérebro que está criando essas informações para dar sentido ao que você é. A verdadeira questão é, o que é um pensamento? Será que ele é apenas uma reação, uma sensação, um impulso elétrico no cérebro? Ou será que há algo mais profundo nisso? Porque se o pensamento fosse realmente a chave para a nossa existência, precisaríamos entender o que é um pensamento. E mais ainda, será que todos os pensamentos são conscientes? Ou alguns acontecem sem que nós os experienciemos? À medida que fui refletindo sobre isso, percebi que muito do que acontece em nosso corpo e mente ocorre sem que tenhamos plena consciência disso. Podemos retirar a mão de um fogão quente antes de sequer sentir dor. O corpo reage ao perigo antes de nossa mente perceber. O coração bate sem que precisemos pensar sobre isso. E às vezes, formamos frases sem sequer saber qual palavra vem em seguida. Se esses processos podem acontecer sem nossa consciência, será que consciência é algo apenas sobre pensar? Isso nos leva a uma reflexão sobre os animais. Não somos os únicos seres pensantes do planeta. Elefantes podem pintar. Corvos usam pedras para manipular água. Polvos abrem frascos em busca de comida. Esses animais demonstram comportamento inteligente. Às vezes até reconhecem a própria imagem no espelho ou reagem à perda de um amigo. Se tudo isso é feito com intenção, será que a consciência dos humanos é tão diferente da dos animais? Algumas pessoas propõem que a consciência não é algo absoluto, mas sim um espectro. Ou seja, pode haver graus diferentes de consciência. Talvez um corvo não seja tão consciente quanto um ser humano, mas ainda assim tenha algum tipo de experiência interna. Existem modelos que tentam mapear esses graus, como os níveis de consciência que variam de uma simples percepção de sobrevivência até estados mais profundos, como a sabedoria interior ou a conexão com o universo. Tudo isso aponta para uma coisa: a consciência não é algo simples. Ela pode mudar, expandir, diminuir e até desaparecer. E, assim como a ciência tenta entender a neurociência da consciência, muitas pessoas em culturas diferentes e até em campos espirituais tentam explicar esse fenômeno. O que nos leva a um grande dilema. Se a consciência pode ser tão diversa, onde ela começa? E será que algum dia entenderemos totalmente o que ela é? Imagine-se, por exemplo, à noite, em frente ao seu computador, ainda trabalhando depois de um dia longo e exaustivo. Nesse momento, você percebe que está sobrecarregado e que nunca é o suficiente. E, ao mesmo tempo, se sente pressionado pela ansiedade de que a inteligência artificial pode um dia substituir seu trabalho. O que você sente nesse instante? Será que é isso que define sua experiência de ser humano? A questão é que, para entendermos como a mente funciona, precisamos mais do que apenas saber como o cérebro processa as coisas. Precisamos entender como a consciência interage com o corpo físico. Como algo tão imaterial quanto a mente pode afetar algo tão físico como o movimento das mãos? Como as ideias podem desencadear ações físicas?
Essa é a questão clássica do problema mente-corpo, uma discussão filosófica que existe há séculos. Descartes, por exemplo, acreditava que a mente e o corpo eram entidades separadas. Para ele, a mente era algo não físico, enquanto o corpo seguia as leis da natureza. No entanto, ele nunca conseguiu responder como a mente, sendo não física, interagia com o corpo físico. E com a neurociência moderna, descobrimos que não há uma separação entre mente e corpo, mas sim uma integração complexa. A mente, como uma informação que vive no cérebro, está interligada com o corpo de formas que ainda estamos tentando entender. Hoje, temos novas teorias, como a teoria do esquema de atenção, que sugere que a consciência é um modelo que o cérebro cria para representar sua própria atenção e percepção. Em vez de ser algo místico, a consciência seria uma maneira de o cérebro se perceber e se controlar, como um ícone no cérebro que sinaliza que estamos conscientes de algo naquele momento. Essa teoria ajuda a explicar por que sentimos que estamos vivos, mas, ao mesmo tempo, não responde totalmente à pergunta de por que sentimos algo. Agora, imagine que, no futuro, criamos uma IA tão avançada que ela começa a se comunicar e até a expressar emoções de uma maneira que nos pareça humana. A grande pergunta é, será que essa IA realmente sente? Ou será que ela apenas imita a consciência humana? Como podemos saber se uma máquina é realmente consciente, se sequer sabemos o que é a consciência em nós mesmos? Esse é um dos maiores dilemas da ciência e da filosofia. E ainda mais desconcertante é a ideia do zumbi filosófico, um experimento mental que questiona se uma máquina pode agir como se fosse consciente, mas sem realmente ter uma experiência interna. Se isso for possível, como poderíamos saber a diferença? E, mais importante, se uma IA se comporta como se tivesse sentimentos, mas na verdade não os sente, isso realmente importa? À medida que as máquinas se tornam mais inteligentes e mais parecidas com nós, a linha entre o real e o simulado vai ficando cada vez mais tênue. Estamos entrando em um território onde a inteligência artificial pode afetar nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Talvez no futuro, sejamos confrontados com uma máquina que emula emoções tão bem que se tornará difícil distinguir se ela realmente sente algo ou se apenas está simulando. Por fim, a grande questão não é apenas se a IA vai se tornar consciente, mas o que significa para nós quando algo que não sente, mas age como se sentisse, começa a interagir com o mundo de forma tão impactante. O que isso diz sobre nossa própria consciência? O que significa ser humano quando a linha entre o real e o artificial começa a desaparecer? E é aqui que o mistério da consciência se torna ainda mais intrigante. Não temos respostas definitivas, mas talvez a busca pelas respostas seja tão importante quanto as respostas em si. Ao explorar essas questões, começamos a viver de maneira mais consciente, mais ética e, quem sabe, mais humanos.